Olá, pessoal. Esse é um vídeo de perguntas e respostas com as dúvidas que vocês mandam pelo chat, durante as lives, pelos comentários dos vídeos e também pelo canal de membros. Hoje temos aqui para responder com habilidade e total isenção às perguntas de vocês, o Tiago e o Jordelê. Tudo jóia com vocês, né? Tudo 100%. Tudo maravilhoso. Vamos estar de volta. Muito bem. E os internautas sempre estão com muitas dúvidas, né? Tem algumas que às vezes vêm da quinta-feira, e quando vem da quinta-feira eu gosto de falar porque sempre tem o contexto, né, do que está sempre conversado lá na Jornada da Mediunidade, e é o caso dessa pergunta aqui da Kátia Boaventura. Então a Kátia, ela disse assim: eu sou a Kátia do ECAM, boa noite. Ontem fui ao mercado e comecei a sentir o coração acelerado e tremia as mãos à medida que as pessoas chegavam perto de mim. O que pode ser? Todos os locais aonde tem muito movimento de pessoas, mercados, shoppings, ao centro de cidade, igrejas, há sempre um movimento muito grande de espíritos. E então, um médium, né, como você mesmo coloca, Kátia, você trabalha junto com o ECAM. Então, tuas faculdades mediúnicas, elas estão sendo trabalhadas a todo o trabalho. Muitas vezes, quando nós estamos num processo de desenvolvimento de mediunidade, às vezes de forma consciente, outras tantas de forma inconsciente, nós temos a ideia ainda de que temos que ajudar e auxiliar os espíritos a toda hora. Então, nós estamos sempre com os campos mediúnicos abertos. Eu demorei muito tempo para entender isso. Hoje, eu já entendo que eu não posso e não devo ser médium 24 horas. Mas principalmente nos momentos em que eu me coloco a trabalho. Ou esteja ou no meu trabalho físico, ou no meu trabalho com a espiritualidade. Pois no restante do tempo eu preciso viver a minha vida. Porém, muitas vezes nós mediunicamente não temos este processo. E isso é o que mais tem causado essas sensações. Porque os espíritos se aproximam de nós e o nosso campo áurico, as nossas auras, absorvem a energia daquele espírito. E então nós passamos a reciclar aquela energia, a movimentar aquela energia. Então, desta forma, pode ocorrer estas sensações de tremores, de enjoo, de náuseas, de fraqueza, porque vai depender muito daquilo que está sendo usado. Porque nem sempre o médium transmuta. Às vezes o médium é vampirizado por ter um canal mediúnico muito mais intenso. E nesse processo, o que acontece é que os espíritos sugam energia. Por isso, cansaço, desânimo em alguns momentos. Recomendo oração e centrar-se. Boa. Para complementar, Jodi, também, pode ser mediúnico? Pode. Mas é bom também a gente lembrar que pode ser anímico. Por se tratar de um médium sensitivo, às vezes as energias do local estão ali, a psicosfera criada no ambiente que você se encontra. Por exemplo, eu vou para o centro de São Paulo e eu volto um bagaço. Não necessariamente eu posso só passar por ali. Então, às vezes passo de carro por ali, já fico ruim. Então, não necessariamente é um espírito. Porque como o nosso corpo ele é energético, né? Nós temos aqui nosso corpo físico, mas também nós temos nosso corpo energético, onde estão localizados nossos chakras. E uma pessoa que tem maior sensibilidade, ela também pode sentir as repercussões daquele ambiente, daquela psicosfera que ali se encontra. E aí ela pode sentir isso repercutindo em alguns chakras. Não estou dizendo que é o caso dela. Pode ser, provavelmente, pelo fato dela ser médium, pode ser mediúnico mesmo, de fato. Alguns espíritos se aproximam. Mas muita gente costuma falar que vai para lugares muito cheios, lotados, ou com uma energia um pouco mais diferenciada, como estádios de futebol, ou shows ao vivo, baladas na rua, ou centros mesmo muito populosos, e acabam sentindo coisas. Mas é por causa da psicosfera do local que acaba
eu tentar usar uma palavra aqui para vocês entenderem, mas sem querer também desmerecer o local, porque aquilo é uma característica do local também. Não vamos condenar o local. Ali tem uma reunião de pessoas que tem um propósito em comum e aquele propósito acaba gerando aquela psicosfera energética. Mas é como se a energia daquele lugar grudasse na gente. Então acaba, imagina que o seu chakra, o seu campo energético, ele está vibrando numa frequência um pouco mais calma, e você vai para um lugar que a frequência está muito, muito acelerada, você vai sentir náusea, você vai sentir essas repercussões no seu corpo, ainda mais se você for mais sensitivo. Então acho que pode ser esses dois casos, tá? Pode ser tanto o anímico quanto o mediúnico. E não é o caso da Kátia, mas só para não passar em branco, também pode ser emocional, né? A pessoa pode estar com uma fobia social, pode estar com síndrome do pânico, ou pode estar com claustrofobia, e aí às vezes ela fica atribuindo também tudo aos espíritos, e coitados, às vezes eles estão passando longe ali, só que a pessoa tá bastante ansiosa, né? Mas não é o caso dela. A síndrome do pânico é um caos, eu já vivi uma, eu sei como é. Olha que maravilha de resposta, gente. Tem a questão mediúnica dos espíritos, tem a questão energética, que é anímica, e tem a questão psicológica que o Robson colocou, que é bem interessante também. São muitos ângulos, né, de vista. Mas tu estava fazendo falta aqui, Tiago. Agora uma pergunta que realmente é para o Tiago. A Maria Emília, da Paraíba, ela coloca o seguinte. Não, é de projeciologia. Então, ela diz o seguinte: o estudo da projeciologia também proporciona um desenvolvimento consciencial muito significativo. É que estavam falando do desenvolvimento da mediunidade aumentando a consciência, né? Sim. Nem todo mundo que estuda viagem astral sai do corpo e lembra todos os dias. É isso mesmo? Exatamente. Na verdade, todo mundo sai do corpo e praticamente ninguém lembra, né? A gente costuma sair o tempo inteiro do corpo. Mas como é que eu sei que eu saí do corpo? Sabe quando você está dormindo ali, cochilando, você dá a sensação de queda, por exemplo, você acorda assim, no sofá, parece que está caindo ali, ó, na cama, então você saiu do corpo ali, o corpo acabou de retornar, o espírito acabou de retornar para o corpo. Então toda vez que a gente dorme, a gente sai. Não necessariamente a gente vai para cidade astral, vai para algum lugar, às vezes o corpo só fica ali, o espírito só fica ali pairando em cima do corpo, estabelecendo as energias dentro do que a gente chama de campo áurico, né, nosso, né? Todo o corpo possui um campo áurico, às vezes o espírito ele só sai e fica ali dentro daquela camada. Para a gente conseguir ter uma experiência um pouco mais lúcida, a gente inclusive precisa sair dessa camada para a gente poder ter a vivência. Mas é o contrário, na verdade. A maioria das pessoas, em 99,9% das experiências, a gente não lembra. E mesmo quem faz prática de viagem astral, que estuda, desenvolve-se para o tema, realiza práticas, e aí hoje em dia na internet você tem diversos estudiosos, diversas maneiras de você poder sair do corpo, é só escolher aquela que mais lhe agrada, tem aquelas que são de visualizações, tem aquelas que são de sensações. O próprio Saulo agora acabou de soltar uma que eu achei magnífica, que é a quinta prática dele, que é binaural. Então, você coloca os dois fones, ele vai falando em 3D, assim, cara, é uma experiência muito, assim, eu aconselho todo mundo a entrar é sério. Ele trabalha todos os hemisférios do cérebro, então eu aconselho todo mundo a entrar lá, porque só a experiência de fazer uma técnica binaural, assim, eu já achei muito louco, assim. Então, ele vai falando em 3D, então parece que uma hora que ele está longe, ele vai simulando como se fosse um espírito mesmo, assim, em volta de você, enquanto você vai fazendo as técnicas. Então, você escolhe aquilo que melhor funciona para você e você começa a ter esse desenvolvimento na projeção astral. E aí depois você começa a rememorar. Mas, via de regra, a gente não lembra, na maioria das vezes. Aí quando você consegue desenvolver alguma prática, algum estudo, com o tempo você vai aprimorando. Como tudo na vida, né? É assim. Assim como o desenvolvimento de mediunidade, assim como o desenvolvimento de qualquer coisa, até um estudo mesmo, prático de qualquer... Eu vou aprender piano, vou começar devagar, vou começar tocando ali mais ou menos, depois eu vou aprimorando, estudando, vou melhorando cada vez mais. Aproveitando a tua experiência, né? Eu vi um comentário sobre sonambulismo, e aí eu não sei se tem a ver ou se não tem nada a ver. Se você não souber a resposta, pelo menos você vai saber se tem a ver, né? Então a pessoa dizendo que o sonâmbulo é como se o corpo está tentando projetar, mas não consegue, aí carrega o corpo físico para fazer as coisas. Você acha que é uma coisa meio por aí? Ou isso é viagem na maionese?
Não, não é não. Isso tem, na verdade, inclusive, acho que no livro dos médiuns tem um capítulo de sonambulismo, não é? Que, inclusive, a gente pode até estudar ele depois. Mas é um tipo de estado de consciência sem consciência, né? O espírito ali, ele acaba tomando o corpo, é exatamente isso aí que você falou, ele quer fazer as coisas, só que ele esquece que ele está dentro do corpo, então ele não tem a lucidez de estar acordado ali da vigília, mas ele acha que ele consegue fazer as coisas. E é interessante o ponto do sonambulismo, porque a gente pergunta como que um corpo de olho fechado, dormindo, consegue executar tarefas sem estar com a lucidez aplicada. Porque é o espírito que está vendo, não é o corpo físico que está comandando ali, é o espírito. O espírito ele não enxerga através dos olhos, ele enxerga através dos para-olhos, ou olhos espirituais, como você quiser chamar. Então você consegue ver pessoas, tem casos sonambulistas, o cara sai, anda, desce, vai pra rua, faz umas coisas assim, com o olho fechado. Como é que o cara enxerga tudo isso? Muito bem. Quer acrescentar alguma coisa, Jordelê? Não, eu só ia dizer mistérios. Mistérios misteriosos, né? Mistérios bem misteriosos. A pessoa que se intitula Siga Sua Intuição é o nick da pessoa. Falou assim: Bom dia, Jordelei. Onde fica seu centro espírita? Você poderia me passar o endereço? Claro, fica www.portalpaz.org e tem Portal Paz no YouTube. Brincadeira, meu irmão. Nós ainda não abrimos o espaço físico. Nós estamos trabalhando para que isso venha a ocorrer. Inclusive, já estamos vendo para fazer o nosso primeiro encontro presencial. Temos a ideia de fazer alguns a cada 2 meses, a cada, sei lá, alguma coisa assim, um encontro, até nós termos a nossa sede física e então realizarmos o nosso trabalho como uma casa espírita, né? E uma casa espiritualista, perdoe-me. Mas por enquanto é só virtual mesmo. Ótimo. O Reginaldo, que é o Reginaldo que sempre está nas lives mesmo, ele fez o seguinte comentário com uma pergunta: se o mundo espiritual está na nossa frente tecnologicamente, 100 anos ou mais, todo espírito não tem ou já deveria ter essa habilidade no caso de comunicação por livros e mensagens? Existe alguma relação porque eles escolhem os métodos tradicionais, como a escrita? Ou se não podem usar essa habilidade por causa do médium? Ele mesmo já respondeu. É nós médiuns, que trazemos muitos entraves aos espíritos. Existem hoje poucos médiuns em relação ao todo que psicografam diretamente num computador. E existem poucos em relação à habilidade que muitos possuem. E isso a gente pode ver exatamente no livro e no filme, né? Nos dois ocorre isso, de André Luiz, quando ele estava lá pronto para começar a cumprir a sua tarefa, que era escrever os relatos daquilo que ele estava vendo, que virou o livro Nosso Lar. E aí, quando ele chega no local para escrita, perguntam a ele: você prefere o modo tradicional, lápis e papel, ou prefere ele informatizado, né, ou digitado? E ele opta pela parte manual ainda, porque são vontades do espírito. E aqui no plano terreno nós temos essa limitação. Veja que alguns bons anos atrás, a gente pode voltar a 20 anos atrás, e ainda existia cursos de datilografia. Hoje não existe mais curso de datilografia. É muito raro se encontrar alguém fazendo cursos para aprender a digitar, né, datilografar. E isso era uma prática comum algum tempo atrás. Então, nós, médiuns, criamos empecilhos. Às vezes intelectuais, outras vezes morais, e outras vezes até de desenvolvimento mesmo. Eu iria complementar, porque eu
me atentei a um fato. Eu acho que é mais acho que a questão é um pouco mais simples mesmo, porque, por exemplo, lá no livro e no filme, no Nosso Lar, quando o André Luiz é apresentado lá ao recinto que fazem as psicografias e mandam as mensagens, tinha computadores ou coisas similares ao computador, tablet, essas coisas. E era na época da Segunda Guerra Mundial, né, que então deve ser 1940 e alguma coisa. E naquela época não existia computador aqui. E o pessoal já utilizava lá, estava lá porque alguém utilizava. Então, se o espírito lá escreve no computador, quem ia receber aqui, obviamente, não tinha um computador para receber, mas ele recebe a mensagem da mesma forma. Eu acho que é um sistema um pouco mais simples. Porque se tinha um computador lá, então significa que o cara pode escrever da forma que ele quiser e vai chegar na pessoa aqui embaixo a informação. O que importa acho que é o conteúdo, não a forma como ele escreve. E aqui embaixo, obviamente, quem está aqui tem a familiaridade com o lápis, com a caneta, com o computador. E aí transcreve como da forma também que tem uma facilidade. Exatamente, e por favor, não entendam psicografia apenas como mensagens elevadas. Todas essas músicas assim de baixíssimo calão e péssimo gosto, né, que é praticamente uma agressão à ética e à moral que a gente vê por aí, elas foram psicografadas, né? O autor, o compositor, recebeu essa inspiração do mundo espiritual através da psicografia. Pensando num outro ângulo, eu estava imaginando assim, né? Então tá, o mundo espiritual ele está tecnicamente à nossa frente 100 anos, mas não é homogêneo, não é como se todo o plano astral fosse igual e está adiantado. Tem bolsões, né, de atraso, é igualzinho, por exemplo, se a gente imagina assim, então tá, os países do primeiro mundo, eles estão mais adiantados que a média do Brasil, mas tem lugares lá que é favela, que é bairro violento, que tem fome, que tem tudo, né? Então imagina, por exemplo, um espírito que não encarna tem 200 anos. Ele não está 100 anos na nossa frente, né? Às vezes ele mal sabe escrever. Ou às vezes um espírito que da última vez, né, ficou preso em questões de emoção e ficou lá, né, num umbral denso, num local que ele não tem acesso a essas coisas. Então, eu acho que tem muitos ângulos para ver aí. Então, assim, às vezes o espírito escolhe o que for mais fácil mesmo, igual disse o Tiago. É por isso que não temos regras no mundo espiritual, né? Ok, a Zéu Abreu fez uma pergunta. O nosso DNA pode nos dizer a nossa origem galáctica? Ouvi uma live que falava sobre isso, mas agora fiquei com dúvida. Gratidão, meus queridos irmãos. Bem, aproveitar a ambulância que está passando aqui, e desse barulho dá para falar de... Não há conteúdo suficiente para dizer que sim e dizer que não, tá? Não há. Agora, partindo da lógica, né? Porque afinal de contas nós somos dotados de razão, de inteligência e habilitados à racionalização. O processo evolutivo no planeta Terra, nós já entendemos como ele se deu, né, por Neandertals, nós estamos buscando o elo perdido até hoje, e depois também teve os Homo sapiens, e ali a espiritualidade nos conta das transmigrações espirituais. Mas veja, o espírito, ele não deixa o DNA no corpo. O espírito é o ser inteligente que habita uma matéria. E nesta roupagem terrena, os bons espíritos nos dizem que nós vamos evoluindo conforme vai passando. E há uma mixigenação muito grande de etnias no nosso país todo, no nosso mundo todo. Era muito diferente na época de Jesus, mas depois em que as viagens tornaram-se fáceis, então portugueses, europeus começaram a ter filhos com índios. E
em outras regiões, né, os colonizadores começaram a ter filhos em determinados lugares. E isso foi mudando, mas o DNA ele passa de ambos os pais, porque ele está naquela matéria. O que parece, o que a gente está confundindo é que o DNA ele é tão importante para nós quanto o alimento que a gente come, mas eles são materiais, eles são pontos materiais. Quando não se consegue tirar o DNA de um espírito, mas de um corpo se consegue extrair o DNA. Não se consegue fazer uma transfusão de sangue de um espírito, mas de um corpo se consegue fazer uma transfusão de sangue, de órgãos, de tudo. Então, eu acho que nós estamos querendo humanizar demais a espiritualidade. Porque se buscarmos a origem, ou seja, o DNA que diga a origem de onde nós somos, o DNA vai ser sempre o mesmo. Vai ser só um DNA, que é Deus, que é o Criador. Tanto é que o Oikenaz tem uma resposta muito bonita sobre isso, que ele diz assim: todos nós partimos da mão do Criador, mas depois de passar pelas mãos do Criador, nós moramos, habitamos em inúmeros lugares do universo. Ou seja, nós já fazíamos transmigrações, mas nós não nascemos em um determinado planeta. Nós saímos das mãos do Criador. Então o DNA é um só, do Criador. Antes de Tiago, você complementarem, só contextualizando a pergunta dela, né? Que eu estou entendendo que ela assistiu numa live que não é do nosso canal, mas eu não assisti os vídeos, eu vi só as chamadas, né? Mas dizendo que está tendo mutações no DNA da raça humana para poder comportar espíritos de outras estrelas, porque isso facilitaria a adaptação da forma perispiritual deles na forma humana como é na Terra, né? Então, dependendo da mutação que aparecesse, daria para saber se a pessoa veio de Sírios, ou se a pessoa veio de Capela, ou se a pessoa veio de outras estrelas. Vocês me entenderam. Mas acho que a resposta está muito bem respondida e é isso. Eu não vou complementar, não. Acho que o Jodelei respondeu bem. Nós temos agora um processo reencarnatório muito bacana que está sendo por vitro, que nós sabemos que muitos irmãos que estão vindo de Alcione auxiliar no processo evolutivo reencarnariam por este processo. Mas o processo de nascimento e de vida aqui no planeta Terra ele é respeitado, que é a reprodução sexual. E na reprodução sexual, essa mutação genética ela não ocorre assim, amanhã mudou o DNA. Não ocorre, porque isso ia trazer inúmeros transtornos para aquele organismo físico. Partindo de razão, tá? Vou falar. Não, eu vou dar um exemplo. Clássico. Segundo Ramatiz, o ser mais excelso que caminhou nesse orbe até hoje foi Jesus. A alma mais elevada que poderia caminhar nesse orbe, nas redondezas inclusive, foi Jesus, de uma alta estirpe espiritual. Ele classifica Jesus como anjo. Tá? Segundo Ramatiz, gente, estou só pegando a lógica do Ramatiz, tá? Que o arcanjo, na visão dele, seria, por exemplo, o Cristo do nosso sistema solar, seria um arcanjo. Então tem um espírito mais elevado que Jesus, seria responsável pelo nosso sistema solar, Jesus responsável pelo planeta Terra. Segundo ele, Jesus era o espírito mais evoluído que já caminhou neste planeta. Se Jesus, que era o espírito mais evoluído que já caminhou nesse planeta, e encarnou em um corpo normal, sem nenhuma modificação celular aparente, né? Ele veio e cumpriu a lei, como ele mesmo disse. Tá certo que teve um descenso aí de 1000 anos, ele fala, mas chegou e entrou num corpo normal, feito de uma maneira normal, como todo mundo, e comia, e bebia, e dormia,
e acordava normal. Então, acho que outros seres de outras esferas também não terão muito problema. Talvez passem por um período de adaptação, mas eu acho que não teria um problema em encarnar num corpo como o nosso. Com relação à evolução do corpo humano, uma outra etapa de desenvolvimento da humanidade, eu vou com o Jordanei, isso ocorre de forma gradual e muito lenta. Se a gente continuar a pegar ali na lógica do Ramatiz, ele cita em outra obra, que é A Vida em Marte e os Discos Voadores, onde ele mostra como é que é a vida em Marte, lá é uma outra frequência. Eles estão numa frequência um pouco mais sutil, que é a nossa, por isso que, obviamente, a gente não enxerga nada lá quando a gente vai lá só ver areia. Mas eles estão numa frequência um pouco mais sutil, mas é um corpo material, assim como o pessoal do nosso lar, aqui das colunas espirituais. Então, é necessária uma evolução para se tornar mais sutil, mas isso ocorre através de, sei lá, séculos e milhares de anos, e a gente acha que talvez nem perceba quando isso ocorreu. Mas isso leva lá para frente. O nosso corpo já é uma evolução do passado. Então, se a gente pegar, por exemplo, os corpos que já foi citado, dos homens das cavernas, ali dos neandertais, a gente já chegou numa evolução. Todo mundo conhece aquela clássica figura da evolução para chegar no Homo sapiens, sabe? Então, isso já é uma mudança de DNA. E é isso, eu não vou me estender muito nesse assunto, senão a gente começa a falar as coisas que fogem um pouco do. Não, mas é que tem muita coisa para falar. Veja, esse descenso de 1000 anos de Jesus foi o tempo que o espírito precisou estar ao entorno do planeta, densificando a sua energia Isso. para entrar em um estado corpóreo que é habitado aqui. Todo o espírito que vem de outro planeta, né, que vem de outros lugares, ele passa por esse processo, estagiando nas camadas vibratórias do planeta, densificando e moldando o perispírito. Isso há inúmeras obras que falam sobre isso. Exato. Muito bem, acho que podemos encerrar então. Um abraço, meus queridos irmãos. Desejamos muita luz, muita paz e a gente vai se empolgando e vai falando mesmo, tá? Fiquem com Deus e uma semana linda e abençoada. Até mais.